sei, vocês já ouviram falar em pessoa borboleta? É um nome que é atribuído a pessoas que têm uma doença que deixa a pele e as mucosas muito, muito frágeis. Exatamente como a asa de uma borboleta, né? Que a gente vê que realmente tem uma delicadeza muito grande. Esse mês é um mês de outubro de conscientização sobre essa doença que tem muito pouca informação, muito desconhecida ainda. Eu vou convidar uma menina borboleta, uma jovem borboleta, a Monique, para vir até aqui e sentar aqui com a gente. O nome dessa doença é epidermólise bolhosa. Oi, Monique, senta aqui, por favor. Bem-vinda, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço pelo convite. Porque são muito poucas as informações, né? Assim, quase não existe. E agora que começou esse meio da internet que a gente começou a conhecer. Até a minha mãe fala, nossa, mas parecia que quando eu nasci, há 19 anos atrás, não existia. Não é que não existia, é que a gente não tinha alcance a essas pessoas. Uhum. E ainda assim é muito raro. A gente conhece, assim, não tem uma porcentagem, um número para saber quantas pessoas existem no nosso país. Mas a gente sabe que é muito rara. É muito rara, assim, no mundo a gente tem uma ideia de 500 mil de pessoas com essa doença. Ela cria uma espécie de bolhas que, né, danificam muito a pele e você tem assim, uma possibilidade de se machucar com muita facilidade, não é? Sim, é bem fácil, por isso é atribuído à borboleta, porque a asa de uma borboleta é extremamente sensível. Uhum. Mas eu gosto também de atribuir à borboleta porque a gente vive em um casulo e a gente está sempre se renovando e criando nossas asas. Estar aqui hoje prova que a gente está formando nossas asas, porque a gente está conseguindo alcançar as pessoas e voar. Olha só que... e assim, é muito bom eu estar conversando com você com 19 anos. Eu tenho certeza da alegria da sua mãe também, porque havia uma expectativa de vida muito baixa para você quando você nasceu, né? Sim, os médicos diziam que eu viveria até os 7 anos sem estudar, sem falar, sem andar, uma pessoa realmente acamada. E meus pais decidiram fazer diferente, eles decidiram que eu não ia ser assim. E ano passado eu me formei na escola e tô prestando vestibular para fazer psicologia. Sou palestrante motivacional e sou escritora. Olha só. Eba! Eu vou convidar mais uma pessoa para vir para cá, que é a Aline. A Aline tem uma ONG, é a ONG Jardim das Borboletas, ela tá até com a camiseta. Aline, a Monique e a família dela enfrentam isso diariamente. Você não tinha contato com essa doença? Não tinha. Eu conheci a epidermólise bolhosa, né, através de uma criança que morava em torno de onde eu morava na época, moro até hoje. E inicialmente foi comparado à lepra. Poxa vida, a lepra, você se remete à Bíblia, eu quero saber do que se trata. Uhum. E eu fui para conhecer, me deparei com a epidermólise bolhosa, né? E a gente viu o quanto não havia nada sobre a doença, não havia divulgações, não havia conhecimento, né? Assim, e foi onde eu comecei a me engajar para ajudar essa criança, para ajudar essa família. E isso... Depois de 8 meses, a gente viu, poxa, a gente fez tanto por uma criança, melhoramos tanto a qualidade de vida dela, né? Aprendemos tanto sobre epidermólise bolhosa, conseguimos alcançar tantas pessoas, que eu vejo na internet hoje uma excelente ferramenta de trabalho nesse sentido, de alcançar o coração das pessoas. E foi nesse momento que eu, junto com alguns amigos, né, a gente fundou o projeto do Jardim das Borboletas, né? Colocamos esse nome em homenagem a essas crianças. E a gente foi conhecendo outros tipos, outros graus, tipos e subtipos da doença, né? Formas de tratamento. Tem uma dificuldade muito grande até no diagnóstico, parece, né? Isso. Porque não é qualquer, você falou, confundia com lepra, você é uma pessoa leiga, mas não é tão simples assim chegar a esse diagnóstico, né? Exatamente. Ela só é diagnosticada através de biópsia. Precisa-se de uma biópsia para definir o tipo e o subtipo da epidermólise. Então é importante dizer assim que é uma doença autoimune, não é uma doença contagiosa. Isso. Então não há nenhum problema no contato, na proximidade, ou seja, de uma criança na escola. Nós já tínhamos tratado desse assunto uma vez aqui no programa com uma criança que também foi vítima de uma discriminação dentro de um avião, porque as pessoas achavam que era uma doença contagiosa
contagiosa e que ela não poderia estar num ambiente fechado, e não é. Então, não há nenhum problema em relação a isso. Então, a gente, começando a se informar, a gente vai tirando esses preconceitos e essas coisas que só dificultam quem precisa de tratamento. No próprio atendimento hospitalar, né? Você disse que não é qualquer lugar que a pessoa deve procurar quando ela tem alguma desconfiança. Exatamente. Tem alguém na família com esse problema. Exatamente. A gente, quando as pessoas entram em contato com a gente ou procuram um centro de saúde, é importante que procure, geralmente, hospital de clínicas, né? No Brasil, hoje, existem alguns hospitais que são referências no tratamento de epidermólise bolhosa, que tem médicos que conhecem a doença, que vai saber qual o método a se aplicar em cada paciente, né? Existe também associações que amparam famílias e portadores da doença pelo Brasil, algumas associações. Existe a Debra Brasil também, né? Que é um órgão regulador da epidermólise bolhosa, que vem divulgando também a doença e faz esse mapeamento de onde estão esses pacientes. E quando nasce um paciente com epidermólise bolhosa, a gente geralmente indica que os médicos da Debra façam esse primeiro atendimento, esse primeiro acolhimento, né, na forma correta, para poder orientar, porque os médicos, num todo, não conhecem, não sabem. Quando eu conheci a primeira criança, o médico falou para mim, olha, eu vou te indicar para você procurar tal médico em tal lugar, porque eu sou dermato, me deparei uma vez com esse caso e não sei o que medicar, eu não sei como tratar, eu não conheço cobertura, eu não conheço nada. Você imagina a família que está com uma criança nessa condição e que precisa, né, dar uma qualidade de vida melhor para aquela criança, né? Exatamente. E acontece assim, que as pessoas, devido à falta de conhecimento da doença, né, existe a questão do preconceito que os pacientes sofrem, né? Eu acho que o que mais dói é o olhar, muitos deles falam, né? O que mais dói é sair na rua e o olhar das pessoas, né? Pega, foi queimado, né? Compara-se muito a queimadura. É porque como faz uma espécie de faz uma bolha, né, Monique? Você já ouviu isso, Monique? Nossa, é o que eu mais escuto ontem mesmo, vindo pra cá, me perguntaram, nossa, o que aconteceu? Você queimou? E aí eu explico que não é queimadura, que é uma doença rara, genética, de incompatibilidade genética. E que não acho que pode ser comparado, além das lesões, a gente não tem muito a ver com a queimadura, porque seria como se eu nascesse queimada, e eu não nasci queimada, eu tenho uma deficiência genética, eu não produzo colágeno. E você desde pequenininha, a sua condição apareceu logo pequenininha? Sim, assim que eu nasci, eu não fui aos braços da minha mãe. Eu fui direto para a UTI neonatal, onde fizeram vários procedimentos errados comigo, que são, assim, errôneos com o EB. E, felizmente, eu tive a sorte de sobreviver, porque alguns casos nem chegam a ser diagnosticados por conta desse falta de conhecimento dos enfermeiros e dos médicos, e acaba acontecendo isso. Olha só, a chave para o melhor tratamento é certamente mais acesso à informação. Por isso que a Monique está dando palestras em escolas, empresas, em hospitais, para médicos e enfermeiros, com tudo que ela foi aprendendo e adquirindo ao longo da vida, né? Recentemente, o Ministério da Saúde abriu uma consulta pública para que pesquisadores, médicos e pessoas como vocês que tiveram que aprender a lidar com a doença possam contribuir com sugestões. Então, hoje, como a Aline disse, ela tem um monte de informação que ela adquiriu, né? Ela não vai ficar com isso só para ela. Então, ela está apresentando sugestões exatamente para o tratamento da doença nas unidades do SUS. A consulta pública, gente, vai até o dia 31 de outubro, para que um dia tenha um protocolo de cuidados para essa pessoa com epidermólise bolhosa, né? Você já enviou alguma sugestão, Monique? Já, eu tô fazendo um texto para enviar, porque eu vi que nesse protocolo faltou algumas medicações, alguns curativos que eu utilizo, então... É importante você passar isso, né? Porque você tem sempre que ter esses curativos, né? E como eu falei para a Aline também, eu quero a ajuda de algumas pessoas para avaliar o que eu escrevi. Porque eu não quero enviar o que eu pensei na hora, assim, e não ter uma avaliação mais técnica, né? Sim, porque não vai só ser para mim, vai ser para outras pessoas também. Então é importante a gente colocar tudo, não é só a nossa experiência de vida que conta, porque isso vai afetar todas as pessoas borboletas. Olha, eu agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigada por dividirem essas informações aqui. Que a gente possa tocar outras pessoas, o coração de outras pessoas, as ações de outras pessoas para esse tema que é muito importante, né?
Eu queria agradecer você pela oportunidade, né, porque a gente possa falar sobre epidermólise bulhosa, algo tão raro, né, e falar também que as pessoas conheçam as redes sociais da gente, né, o Instagram da gente, Jardim das Borboletas _ e a gente está fazendo agora, no dia 27 de outubro, uma conscientização em algumas capitais do Brasil, né, então quem quiser participar pode entrar em contato com a gente através tanto do site da gente, que é jardimdasborboletas.org, como também através do Instagram, que a gente vai fazer movimentos em alguns locais do Brasil para conscientizar as pessoas, para que as pessoas conheçam a epidermólise bulhosa, né? E assim como eu conheci essa criança, quantas outras crianças não estão no Brasil precisando de ajuda? É verdade. Obrigada.